Olá, esse é o segundo vídeo da nossa série Siga-me e hoje nós vamos começar a falar sobre o primeiro pré-requisito para seguir Jesus, que é o pré-requisito da clareza. Os textos que nós estamos lendo, que são os textos oficiais da nossa série, é Lucas capítulo 9, versículo de número 23, que diz o seguinte: E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Também 1 João capítulo 2, versículo de número 6, em que o apóstolo diz o seguinte: Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, do versículo de número 13 até o versículo 17, Jesus está com os seus discípulos e ele faz o que poderíamos chamar de uma pesquisa de opinião pública. Nessa pesquisa, Jesus faz duas perguntas. A primeira pergunta que Jesus faz para os seus discípulos é a seguinte: vocês que estão aí caminhando com as pessoas, no meio da multidão, no meio do povo, o que eles estão falando ao meu respeito? O que a cultura diz que eu sou? Quem as pessoas pensam que de fato eu sou? E os discípulos trazem para Jesus várias respostas. Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Jeremias. Quem não tem nenhuma opinião formada sobre o Senhor, diz que o Senhor é simplesmente mais um dos profetas. A segunda pergunta que Jesus faz, ela é mais desafiadora, por assim dizer, porque ela é direcionada aos discípulos que caminhavam com Jesus todos os dias, comiam com ele, caminhavam com ele, ouviam os ensinamentos dele. A pergunta que Jesus faz para os seus discípulos é: e vocês? Para vocês, quem eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro, de maneira pontual, direta, assertiva e, por que não dizer, clara, responde o seguinte: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz: Bem-aventurado és tu, Pedro. E o que você acabou de dizer, você não aprendeu de ninguém, mas foi o meu Pai quem te revelou. Pedro estava, de fato, trazendo clareza de quem era Jesus Cristo. Uma das coisas interessantes que nós vamos observar na Bíblia e também hoje na nossa cultura é que, embora nos dias do seu ministério aqui na Terra, Jesus tenha sido visto e ouvido por milhares de pessoas e muitas delas tendo recebido milagres, tendo sido abençoadas pelos seus milagres e pelo seu ministério, poucas pessoas, comparado ao número de pessoas que tiveram contato com ele, de fato reconheceram quem Jesus Cristo era ou creram em quem de fato ele diz que era. E isso por alguns motivos que eu gostaria de compartilhar com você. O primeiro motivo são os preconceitos, isto é, aquelas pessoas tinham preconceitos ou tinham ideias já preconcebidas em relação a Jesus. E essas ideias impediram elas de ver quem realmente ele era e, de fato, abraçá-lo como seu Salvador. Os religiosos dos dias de Jesus, por exemplo, achavam que ele era um charlatão subversivo, um falso profeta, alguém que violava a lei de Deus e que quebrava os princípios de Deus. Os seus conterrâneos, por exemplo, quando ele volta para a cidade onde ele fora criado, para a cidade de Nazaré, e quando eles olham que Jesus está se posicionando como um mestre, como um Messias, eles olham e dizem: mas quem ele está pensando que é? Nós conhecemos Jesus, ele é filho de José, o carpinteiro, ele é filho de Maria, os seus irmãos estão aqui conosco, as irmãs dele vivem aqui ainda na cidade de Nazaré. Por que ele está dizendo que ele é o Salvador ou ele é o Messias? Veja bem, eles foram criados com Jesus, mas nunca viram nele aquilo ou quem ele realmente era. Fato interessante é que Maria, quando chega no túmulo, no jardim onde o túmulo de Jesus estava, Jesus já tinha ressuscitado, então ela olha alguém ali, o corpo de Jesus não estava na sepultura, ela olha para aquela pessoa que está ali
e ela acha que Jesus era o jardineiro. Era Jesus que estava ali, mas ela achava que era o jardineiro, porque o sentimento que ela tinha de que Jesus não estava ali impediu ela de enxergar quem de fato estava ali, o Cristo ressuscitado. Os discípulos no caminho de Emaús, por exemplo, Jesus se aproxima deles, eles não reconhecem Jesus e o trata apenas como um simples peregrino desavisado que não tinha ideia do que estava acontecendo na cidade de Jerusalém. Segunda razão pela qual muitas pessoas não creram em Jesus ou não o aceitaram como o Salvador ou o Messias foi por causa da incredulidade. E a incredulidade, muitas vezes, ela atinge o coração dos próprios seguidores de Jesus. Há momentos desafiadores na nossa caminhada com Jesus que a incredulidade ela vai bater a porta do meu e do teu coração. Isso já aconteceu várias vezes comigo. Não o fato de você não crer a ponto de perder a fé, mas muitas vezes você começa a se questionar, será que de fato é isso? Será que de fato ele é tudo que ele disse que ele é? Será que eu preciso de fato manter a minha fé neste nível? Isso aconteceu com muitos dos discípulos que caminhavam com Jesus, como por exemplo, quando eles estavam numa grande tempestade, num barco, com medo de toda a situação, tarde da noite, o que eles menos esperavam, ou o que eles menos precisavam, era ver alguém andando em cima das águas. Aquela situação foi tão chocante, tão aterrorizadora para eles, que quem estava indo ao encontro deles era Jesus. E eles o confundem com um fantasma. Eles olham, o texto diz que eles estão aterrorizados e com medo e gritam, é um fantasma. E Jesus tem que se identificar e dizer, calma gente, sou eu Jesus, não tenham medo. Há momentos na nossa vida, da nossa jornada de fé, que muitas vezes nós confundimos Jesus com aquilo ou com quem ele de fato não é, às vezes até com um fantasma. Quando Jesus ressuscitou, a palavra de Deus nos diz que ele se apresenta para os seus discípulos, aqueles que creram, se curvam e o adoram, mas a Bíblia diz que muitos outros duvidaram. Mesmo vendo Jesus ressuscitado, eles não creram que era Jesus. E talvez o mais famoso é Tomé. Tomé que viu Jesus fazer milagres, viu Jesus realizar tantas coisas. Quando Jesus aparece a primeira vez para os discípulos, ele não estava na casa. Quando os discípulos disseram para ele que Jesus havia ressuscitado, Tomé, ele não crê na palavra dos discípulos. Ele diz o seguinte, eu preciso constatar com os meus olhos e com a minha mão. Eu preciso colocar as minhas mãos nos sinais dos cravos e da lança que o transpassou. Porque se eu não tocar e não ver que realmente ele ressuscitou, eu não vou crer. Jesus depois tem uma conversa muito séria com ele, pede para ele colocar a mão nas suas feridas e diz, Tomé, seja crente, não seja incrédulo. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas mesmo não tendo visto, creram ou creem em mim. Então a incredulidade muitas vezes ela vai nos impedir de ver quem Jesus realmente é. E em terceiro lugar, algumas pessoas tiveram dificuldades de reconhecer Jesus ou de manter a sua fé em Jesus porque tiveram as suas expectativas frustradas. E talvez esse seja um dos motivos pelos quais muitos discípulos que começaram a caminhar com Jesus abandonam Jesus no meio do processo, abandonam a sua fé. Nós temos hoje um número muito grande de pessoas desigrejadas. E nem todos os desigrejados os são por causa da igreja, mas porque eles tiveram uma certa expectativa em relação a Jesus e uma expectativa que foi frustrada. Quero dar para você 2 exemplos da Bíblia. Volto para os discípulos no caminho de Emaús. Jesus se aproxima deles,
para ver o que eles estavam conversando. Eles estavam saindo de Jerusalém e indo para Emaús, mas a Bíblia diz que os olhos deles estavam impedidos de ver que era Jesus. E eles estão conversando sobre um assunto e Jesus pergunta: o que vocês estão conversando à medida que vocês caminham? Eles olham para Jesus e diz: você veio de que planeta, afinal de contas? Não se fala de outra coisa a não ser da crucificação de Jesus. As autoridades, os sacerdotes e as autoridades o prenderam, o crucificaram. Hoje já é o terceiro dia que isso aconteceu. Algumas pessoas disseram que viram ele vivo, ressuscitado, mas nós não vimos nada. E qual é a tristeza de vocês? A tristeza é porque as nossas expectativas foram frustradas. Nós achávamos que era ele o Messias. Todos os sinais apontavam para ele. Tudo que ele falava, tudo que ele dizia, tudo que ele fazia, nos fez crer que ele era o Messias. Mas que tipo de Messias vocês queriam? Vocês esperavam? Nós esperávamos um Messias que tirasse o rei de Israel do trono e assumisse o trono. Que tirasse Herodes, que tirasse Nero do trono de Roma e assumisse o Império Romano, libertasse o povo de Israel. Nós esperávamos um Messias que formasse um exército, nos libertasse do jugo dos romanos e nos trouxesse novamente, trouxesse para a nossa nação, trouxesse para todos nós o shalom, a paz, aquilo que nós estamos esperando há tantos anos. E era como se aquele peregrino dissesse para eles: mas em algum momento esse Messias disse para vocês que ele seria esse tipo de Messias? E a ficha começa a cair, porque aquele peregrino começa a mostrar nas Escrituras o que aquele Messias de fato disse que faria. Esse Messias não disse que seria entregue na mão das autoridades. As profecias não dizem que esse Messias seria morto. A profecia não diz que esse Messias não disse que ressuscitaria e entraria na sua glória. Sabe qual é o problema de vocês? É que vocês alimentaram a expectativa de um Messias que só tem na cabeça de vocês, mas que ele nunca disse que seria ou que faria aquilo que vocês acham que iriam fazer. Mas ele fez, está fazendo e fará muitas outras coisas. No final da história você sabe, Jesus entra para comer com eles e durante a refeição os olhos deles se abrem e eles reconhecem quem de fato estava ali com eles. Não era simplesmente um peregrino, era Jesus, o Messias enviado por Deus. Uma outra passagem bíblica que toca muito o meu coração é quando João Batista está preso, esperando para ser executado. E de alguma maneira João Batista começa a ter dúvidas se Jesus realmente é quem diz que era. E eu fico imaginando talvez a frustração que João Batista estava talvez passando por ela, a tensão, porque João Batista conhecia Jesus, ele era primo de Jesus, ele conhecia Jesus desde sempre. Quando Jesus vem às águas do Rio Jordão, João Batista batiza Jesus. João Batista diz: é eu que tinha que ser batizado por você e você vem a mim. João Batista olha para Jesus, olha para as multidões, aponta para Jesus e diz: esse aqui, gente, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sigam ele. João Batista disse que aquele que vem após mim, ele é muito maior do que eu, e eu não sou digno nem de me curvar e desatar as sandálias dos seus pés. João Batista também disse: convém que eu diminua e que ele cresça. João Batista sempre apontou para Jesus, mas agora que ele está prestes a morrer, ele precisa ter uma certeza. Então ele pede para algumas pessoas irem até Jesus e diz: diga para Jesus que daqui eu não vou sair, eu vou sair daqui para morrer. E eu não tenho problema nenhum de morrer, por tudo que eu creio, por tudo que eu preguei, e nem por ele. Agora, eu só quero ter certeza que eu não me equivoquei, que ele é quem eu sempre disse que ele era. Os enviados de João chegam para Jesus e dizem: João tem uma mensagem para você.
Ele está prestes a ser executado e ele não tem problema nenhum com isso, mas ele só quer ter certeza que de fato ele está morrendo por aquilo que ele crê e por você, Jesus. Ele quer ter certeza que você é quem ele sempre disse que você era. E a pergunta dele é: você é de verdade quem você diz que é? Ou a gente ainda vai ter que esperar muito? Jesus não responde essa pergunta de maneira direta. Jesus só manda eles dizerem o seguinte: diga para João que os enfermos estão sendo curados, os leprosos estão sendo limpos, os mortos estão sendo ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Quando aqueles homens levam essa resposta para João, ele não tem nenhuma dúvida de que Jesus era quem ele diz que era. Porque quando aquelas coisas começassem a acontecer, é porque o Messias havia chegado. Que Deus abençoe a sua vida e que você jamais duvide que Jesus é quem ele diz que é. E no nosso próximo encontro, eu vou trazer para você, através de vários textos das Escrituras, tentando provar para você que Jesus Cristo é aquele a quem Pedro se referiu, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Deus te abençoe.